O exercício físico é bom, porém o exercício espiritual é muito mais proveitoso. Portanto, exercite-se espiritualmente, porque isso o ajudará não só agora nessa vida, mas também na vida futura. 1 Timóteo 4:8. Esse não é um assunto muito falado nos nossos dias, mas é o que precisamos fazer para viver o propósito de Deus de forma gloriosa. Um versículo muito famoso, mas pouco vivido, é o de João 4:24. Pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Aqui diz que Deus é espírito com letra maiúscula. E nós já vimos que quando Jesus ressuscitou, ele se tornou o espírito que dá vida. E aí ele veio morar em nosso espírito. Quando fala dos adoradores que o adorem em espírito e em verdade, esse espírito está em letra minúscula e fala sobre nós. É nesse lugar que nós temos comunhão com Deus e é onde Deus está procurando quem o adore. Quando a humanidade caiu, o nosso espírito se desconectou de Deus e morreu. Nisso, a alma assumiu o controle. Isso fica muito claro quando a gente começa a perceber que a gente vive uma vida dominada por emoções. Mas quando nascemos de novo, nosso espírito foi vivificado e reconectado com Deus. Só que ele ainda não tem força para dominar a gente. A alma está muito forte. Só que a gente precisa cooperar com o Senhor, para que o espírito que dá vida possa se fortalecer o nosso espírito e se torne mais forte e domine todo o nosso ser e governe todo o nosso ser. E a forma da gente fazer isso é exercitando o nosso espírito. Você sabe identificar a diferença da sua alma e do seu espírito? Olha o que diz em Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa. É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais profundos. A divisão entre a alma e o espírito, ela é muito sutil, mas a palavra é poderosa para chegar lá, fazer essa separação e ainda fortalecer o nosso espírito. Aqui eu quero dar 2 exercícios práticos para você exercitar o seu espírito. E eu tenho certeza que se você fizer eles todos os dias, em pouco tempo você vai notar uma grande diferença na sua vida. O primeiro exercício é orar a palavra. Muitas vezes nós resistimos à oração porque a gente não sabe o que falar. Outras vezes a gente passa um tempão orando, mas essa oração é pedindo coisas para Deus, é lembrando Ele do que a gente tem que fazer, é pedindo para Ele resolver os nossos problemas, e assim a gente exercita a mente, não o espírito. Mas quando a gente ora a palavra, a gente usa o poder da palavra viva e eficaz. A gente tem comunhão com Deus. Para esse exercício, eu te convido a começar por Efésios. Esse livro é a revelação de todo o plano de Deus e de orientações práticas para a nossa vida cristã. Mas assim, você pode fazer com qualquer outro livro da Bíblia. Afinal, toda escritura é inspirada por Deus. Você vai para um lugar tranquilo e você vai começar a sua oração falando algo como: Pai, eu quero exercitar meu espírito, eu quero ter comunhão com Deus, eu quero cooperar com o Senhor para que o Senhor cumpra o seu propósito em mim. E aí você vai começar a ler em voz alta o texto, o que está escrito mesmo. Você pode começar falando, lendo exatamente o que está lá e exaltando o nome do Senhor. Você pode dizer aleluia, glória a Deus, amém, louvado seja o Senhor, enquanto lê. Lê uma pequena frase e insira algo ali, exaltando ao Senhor. Essa é a forma assim, mais básica. Você não tem que pensar, você vai falar com o seu espírito. Não exercita a sua mente. Porque a gente costuma ir à Bíblia para poder aprender, para poder estudar, a gente exercita muito a nossa mente. Só que a gente precisa do espírito ser fortalecido, porque a nossa mente já está fortalecida. Você também pode usar o texto aplicando ali para você. Por exemplo, aqui fala que em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus. Você vai falar: Senhor, eu te agradeço porque em Cristo eu me tornei herdeira de Deus. Senhor, me ensina a desfrutar dessa herança, me torna filha madura para que eu possa desfrutar dessa herança. Obrigada, Senhor, por me predestinar para viver conforme o seu plano. Obrigada porque o Senhor faz com que tudo ocorra de acordo com a tua vontade. Você vai orar o que está escrito. Eu tenho aprendido que fazer isso por 30 minutos por dia pela manhã me sustenta durante o dia inteiro. Mas assim, começa fazendo o tempo que você tiver. Deus, ele conhece suas limitações e eu não estou aqui para impor regras para ninguém. O segundo exercício é você cantar louvores bíblicos. Aprenda hinos e cânticos que foram escritos com base bíblica. Deixa por um tempo essas músicas que falem de emoções e que colocam o homem no centro.
A gente vai deixar uma playlist aqui embaixo para te ajudar. É importante você decorar pelo menos os refrões dessas músicas, porque aí ao longo do seu dia, enquanto você faz suas coisas, você vai poder cantar de coração, sem precisar exercitar a sua mente para lembrar ou para ler. Você vai cantar essas verdades com seu coração, com seu espírito. Filha, coloque esses exercícios em práticas na sua vida. Às vezes a gente acha que precisa de ações extraordinárias para que Deus corresponda, mas o nosso Deus, por mais infinito, grandioso, glorioso e todo-poderoso que ele seja, ele também é simples. Ele conhece as nossas limitações e ele sempre soube a melhor forma de nos enchermos dele. Olha o que está escrito em Efésios 5, do 18 ao 20. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando ao Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por fim, eu quero te falar de um versículo que está em 2 Reis, a história de Naamã, onde o profeta pediu para que ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão para que ele fosse curado da lepra. E ele ficou indignado, achando que ele precisava fazer algo muito melhor e num lugar muito distante. E ali um dos servos dele, tentando consolar ele, falou assim: Meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o senhor não teria feito? Por certo, o senhor deve obedecer à instrução dele, pois ele disse apenas: vá, lave-se no Jordão e será curado. Comece se exercitando com pequenas coisas e você vai ver como que vai ter uma grande diferença na sua vida. Com esses dois exercícios, você vai começar a discernir onde está a sua alma e onde está o seu espírito. E aí você vai fortalecer o seu espírito, permitindo que o Senhor se derrame em você, que ele governe a sua vida. E aí você vai poder expressar o Senhor, cumprindo o seu bom propósito. E você vai ver como toda a sua vida vai fazer sentido. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre a comunhão com os irmãos.